Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Boa tarde, boa semana para você e para todos os nossos ouvintes e espectadores. Cássia. Vera, uma semana que já começa bastante movimentada, como tem sido muito frequente, né, nos últimos tempos aqui no Brasil. A gente já tinha separado para falar aqui a respeito dos protestos que foram realizados no último sábado em todos os estados brasileiros e também no Distrito Federal contra o presidente Jair Bolsonaro. O presidente já reagiu a estes protestos na manhã de hoje, como se esperava, minimizando os protestos, apesar deles terem sido bastante numerosos. Mas nós tivemos, depois que a gente já tinha combinado a pauta aqui, Vera, a notícia de que a Copa América vai ser realizada aqui no Brasil. Isso ocorre mesmo com a situação sanitária delicadíssima que a gente tem no Brasil nesse momento, né? Exatamente, Cássia, e acaba sendo usado por apoiadores do presidente e provavelmente por ele também, porque o presidente fez parte da tratativa que levou a Conmebol a escolher o Brasil como sede da Copa América. Isso tudo vai ser usado, o protesto vai ser usado para referendar a realização dessa Copa América aqui. O discurso se pode fazer manifestação com 80 mil, 50 mil, 30 mil pessoas, também pode fazer um jogo de futebol. Então, infelizmente, as coisas estão tão conflagradas no Brasil, o discurso está todo tão polarizado que a gente vai ver o bolsonarismo usar essas manifestações do sábado como uma desculpa para o negacionismo, como um endosso a esse negacionismo e para tentar colocar todo mundo no mesmo balaio de gatos. Esse era um risco que havia desde sempre. Eu, na segunda-feira passada, portanto, há uma semana, escrevi a esse respeito. Estavam sendo gestadas as manifestações que aconteceriam no sábado, quando eu vi que havia um risco muito grande disso confundir a opinião pública, confundir as pessoas que até agora estão seguindo o que preceitua a ciência no combate à pandemia. E aí vários especialistas foram consultados pelos movimentos que organizaram os atos. Esses movimentos tiveram a distribuição gratuita de máscaras, máscaras boas, máscaras PFF2. Todos os reportes, todo mundo que foi às manifestações reportou o fato de as pessoas estarem usando máscara e máscara boa nesses protestos, mas ainda assim se abre uma brecha para que as pessoas peguem transporte público, para que as pessoas se aglomerem e para que, principalmente, o bolsonarismo use essas manifestações, primeiro, para debochar de quem foi às ruas, o que é um absurdo, e segundo, para fazer um grande cozidão, como se todo mundo fosse negacionista, como se todo mundo tivesse desrespeitando as regras sanitárias. Agora, nas redes sociais, diante da clara estupefação, diante da possibilidade de o Brasil se oferecer para sediar um campeonato de futebol e tendo Manaus como uma das suas sedes, está sem controle, a gente vai escalar uma terceira onda. Os protestos do fim de semana, infelizmente, estão sendo usados como cortina de fumaça para dizer que está tudo certo, Cássio. Pois é, e abre espaço também, né, Vera, essa questão da realização da Copa América aqui no Brasil, para mais um capítulo daquela briga entre Executivo Federal e os governadores em relação a quem tem autonomia para tomar decisões em relação à pandemia, decisões inclusive que podem ajudar a frear a disseminação, porque a gente sabe que tem uma grande discussão em relação a isso por parte do governo federal, embora o Supremo já tenha decidido o seguinte: o governo federal pode tomar decisões e estados e municípios também têm autonomia para tomar essas decisões, né? Exato, é sempre muito importante a gente aqui na CBN fazer o que você acabou de fazer, que é dizer exatamente o que é essa decisão tão reiterada pelo Supremo. O fato de que estados e municípios têm legitimidade e têm a capacidade constitucional de decretar medidas de combate à pandemia não
livra o governo federal das suas responsabilidades e nem impede que ele coordene medidas também de combate à pandemia. Certamente, estados que estiverem com internações subindo, que estiverem com casos subindo, e são vários no país hoje, infelizmente, vão se opor à realização dos jogos da Copa América nessas sedes. Então, a gente vai realmente ver de novo essa confusão, essa briga judicial, e isso é tudo que o governo Bolsonaro quer, Cássia. Ainda na sexta-feira, o governo estava mobilizando a AGU para ingressar com uma nova ação, de novo questionando essa legitimidade, essa capacidade de estados e municípios decretarem essas medidas. Veja, o presidente antes tinha ameaçado que ele ia baixar um decreto e queria ver quem era que ia se opor a isso. Aí baixou a bola, como sempre ele faz uma bravata que não cumpre, e aí iria de novo com uma ação no Supremo que deverá ser rejeitada como todas as outras tentativas que ele ingressou nesse sentido. Mas é isso, mais confusão, mais obscurantismo, mais briga judicial, quando a gente não precisa disso. A gente precisa de vacina, a gente precisa de protocolos claros, de cumprimento das regras sanitárias. Quanto às manifestações do sábado, Cássia, era inevitável que uma hora ou outra, que mais cedo ou mais tarde, a oposição fizesse o Bolsonaro ver que as ruas não são exclusividade da extrema-direita, não são exclusividade dos que apoiam o governo e que existe uma legítima e muito grande revolta com a situação que o Brasil está vivendo. Perder mais de 460 mil pessoas no prazo de 1 ano e 2 meses para uma doença sim desconhecida, uma doença sim ainda nova, mas para a qual, pelo menos a partir de dezembro, já existia vacina, não é algo que a população esteja satisfeita e esteja feliz. A CPI, o apoio à CPI já mostravam isso. As manifestações do sábado deixaram isso muito claro para que o presidente perdesse essa narrativa de que as ruas são bolsonaristas e de que a maioria das pessoas o apoia. Isso não é verdade. As pesquisas já mostravam que a maioria é contra a gestão do governo no combate à pandemia e isso ficou evidente nas ruas. Era o momento de se manifestar? Eu, como analista, como pessoa que está acompanhando a CPI desde o início, como jornalista, como uma jornalista que tem defendido desde o início que a ciência vidas vem primeiro, eu acho que não era o momento de se manifestar. Mas eu entendo a legitimidade das manifestações e eu reconheço que elas foram grandes, que elas foram um evento histórico e que elas vão ter consequências para o governo, e se o governo tiver a inteligência de saber ler, vai respeitar a voz das ruas e não fazer como o presidente, que nessa segunda-feira debochou de quem foi às ruas e disse que as manifestações não foram maiores porque não houve erva, maconha disponível, o que é um absurdo, é mais uma grosseria e é mais uma afronta a tanta gente enlutada que foi às ruas prestar homenagem aos seus mortos, além de tudo. É isso, Vera. Muito obrigada pela sua participação. Mais tarde tem mais Viva Voz, tem mais Vera Magalhães aqui na nossa programação no Ponto Final. E amanhã, nesse horário, Vera estará de volta conversando com o Sardenberg e comigo. Até amanhã, Vera. Até amanhã, Cássia. Um bom dia para você.